Meus irmãos, muito boa noite. Paz esteja com todos. Vamos estar dando aqui nosso culto ao Senhor. Nosso segundo culto, amém? Ainda há uma certa apreensão, ainda há uma certa inquietação por conta da falta de intimidade nossa com essa tecnologia e talvez um relaxo nosso por situações em que a gente já deveria estar atualizado nisso e a gente nunca se preocupou. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós inclinamos nosso coração ao Senhor essa noite. Pai, nós pedimos a Tua graça nesse momento para que nós possamos conseguir dar o nosso coração ao Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a dar todo o nosso, a nos isolar de todo o mundo exterior, de tudo aquilo que está acontecendo. E conseguir dar o nosso coração ao Senhor, Pai, como é devido. Senhor, nesses tempos, são tempos de inquietações, tempos de tanto barulho, Senhor, e tanto medo, e é uma feitiçaria o dia todo, Pai. E quando nós percebemos no entorpecimento que nós andamos, nós estamos com o nosso coração num lugar de rebelião, ou de descaso, e não prestamos atenção no Seu caminho, Senhor. Teu caminho que é santo e que nos conduz ao Senhor. Nessa noite, Pai, nós pedimos perdão por nossos pecados. Ó Deus, nos perdoa por ter um pecado contra o Senhor. Nos perdoa, Senhor, por termos falhado tantas vezes naquilo que o Senhor nos deu para fazer. Pai, assuma agora a nossa frente, que a Tua graça, Pai, provedora, possa nos dar o poder do Senhor, a Tua sabedoria, para podermos falar segundo aquilo que o Senhor quer, Pai. Ó Senhor, abençoe os amores, os nossos lábios e corações. Nós voltamos para Ti agora. Senhor, visita todos aqueles que estão agora nos assistindo em suas casas. De fato, Senhor, a vontade do nosso coração, o desejo do nosso coração era estarmos ali unidos e cantando calorosamente ao Senhor. Como é bom, Pai, só nessas horas é que nós percebemos quanta falta nos faz, Senhor, estarmos ali com nossos irmãos. Tempos bons e tempos doces, Senhor. Como nós temos sido negligentes a tudo isso, Senhor. Quando estamos, nós não damos valor, Pai. Parece que nós nunca aprendemos. E estamos envergonhados por isso, Senhor. Nos perdoa. Porque de fato nisso também percebemos o como tratamos o Senhor com descaso. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nessa noite não nos negue a Tua presença, Pai. Nos conduza, Senhor. Nos dá a Tua palavra para que nós possamos aprender do Senhor. Que a Tua presença possa tomar esse lugar e os nossos corações para que nós possamos aprender do Senhor. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos a nossa negligência, perdoa-nos o entorpecimento, a feitiçaria, a rebelião. Nos perdoa a impureza, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a nos apegar ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Amém. Ok, gente. Meus irmãos, nessa noite, nesse dia, eu estava pensando um pouco a respeito de toda essa situação. É quase impossível hoje qualquer pregador não tocar nesse assunto. E eu, sendo uma pessoa comum, estava também pensando sobre isso e conversando com alguns irmãos de outros
ministérios, eu perguntava para os irmãos assim, como eles estavam fazendo. E a maior parte me dizendo que estavam simplesmente parados. Alguns dos seus líderes ainda punham áudios no WhatsApp, mas alguns nem isso estão fazendo. Me deu uma certa tristeza no coração. Porque como cristão, e agora penso como um coletivo, fazendo parte de um coletivo, eu me pergunto por que nós temos que ser assim? Por que nós temos que deixar Deus em segundo plano e porque Deus não é a nossa urgência? É tão triste quando nós precisamos de um caminho de dores, de um caminho tortuoso para nos voltar a Deus. E às vezes até esse caminho que Deus nos propõe, ainda assim nós fracassamos e falhamos em buscar ao Senhor. Nosso amor, às vezes, irmãos, por Deus, ele parece o amor de um homem por uma prostituta. Que quando chega no prostíbulo, ele está cheio de energia e com dinheiro no bolso. Ele vê uma mulher bonita e ele a deseja. Naquele momento ele a deseja de todo o seu coração. Ele paga pelo seu serviço. E após usá-la, seu amor se vai. É assim que é o nosso amor muitas vezes. E nesse momento, talvez, alguns dos que não compartilham com a gente dessa comunhão, eles podem estar dizendo: o meu amor não é assim, o seu amor é assim. Se alguém aqui entende que o amor dele é perfeito, e for de fato, glória a Deus por isso, mas infelizmente não tem sido esse o fruto que nós temos visto. Eu ouvi uma profecia hoje de um que faleceu recentemente, e nessa profecia ele dizia: a minha igreja não está preparada para me encontrar. A Bíblia diz assim: julgai a profecia, não o profeta. Então, como quem tem algum conhecimento na Bíblia e analisando isso, eu falo, essa parte da profecia é falsa. Porque a igreja do Senhor, o corpo místico de Cristo, está pronta para o Senhor. Talvez alguns de nós, de fato, não faça parte dessa igreja, embora acreditemos que somos crentes, cristãos. São títulos e rótulos que nós trazemos para nós. Muitas vezes, talvez, esse título e o rótulo tomam lugar do Espírito Santo. E dentro disso, é que a gente precisa de se situar. A igreja, de fato, ela está pronta. A igreja, ela não tem mancha, ela é santa, ela ama o Senhor. A igreja não é formada por ministérios liberais ou fechados, ministérios de igreja escura ou igrejas iluminadas, com louvores modernos ou louvores do cantor cristão, da harpa, não. A igreja é formada por aquelas pessoas que amam ao Senhor. E esse amor as impulsiona nas suas obras diárias. Talvez seja o momento de nós pensarmos um pouco e refletirmos a respeito disso, porque talvez nós não nos encontramos entre esses. Embora sendo crentes, cristãos, protestantes, pentecostais, históricos, tradicionais, neopentecostais, nós de fato estamos na presença de Deus. Uma reflexão que eu sempre faço nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Mas será que Deus sente a nossa presença? Nós podemos entender que Deus está, porque a palavra vai dizer: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu. Mas será que nós estamos na presença do Senhor? Será que nós estamos na sala do trono?
Quem é Deus para nós? Então, diante dessa reflexão, eu convido a todos agora para abrir seu coração, abrir seus corações e haver uma entrega real, uma entrega verdadeira. Que você possa pedir para Jesus te colocar no lugar, no caminho. E vamos louvar ao Senhor. Tu não esperaste que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Tu não esperaste que eu clamasse a ti, mas eu pude ouvir tua voz a me chamar, eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para me chamar. Tu não esperaste que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Tu não esperaste que eu clamasse a ti, mas eu pude ouvir tua voz a me chamar, eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para me salvar, eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para me salvar. Pois viestes aqui para me salvar. Senhor teu Deus que habita em mim é forte, poderoso, o Senhor teu Deus que habita em ti é forte, poderoso, poderoso. Eu contemplei no seu trono de graça, poder e autoridade. Ele reinará
som no YouTube? Porque o som de lá não chega no coisa. Não tá sem som, não tá ouvindo o que o pai tá falando que tá perto. E agora, meu Deus? Pertence ao Senhor que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor e glória, sabedoria, honra e força e poder ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, sempre. Nós, os redimidos, seremos fortes em propósito e unidade, declarando em alta voz louvor e glória, sabedoria, honra e força e poder ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, sempre, amém. Ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, sempre, ao nosso Deus pra sempre, amém. Amém. Queridos, deu um problema no YouTube aqui, a gente não está conseguindo reproduzir o som no YouTube. Então, acompanhando pelo Facebook, está conseguindo melhor, né? Tá voltando aqui. Não sei se é por causa da internet, que deve estar meio fraca. Pronto. Saí com cara de chorão de novo, minhas fotos sempre saem assim. Pronto, vai lá. Vai, Rebeca. Aí. Moisés, vê depois aí se sem som. Amém. Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu estava falando naquele momento, desculpa. Então Deus começou a ministrar o meu coração a respeito disso. Nós precisamos de entender Não tá saindo som. a respeito de como está a nossa busca, como está sendo o nosso coração e que caminho está andando o nosso coração e o que de fato nós desejamos para as nossas vidas. Abra suas Bíblias aí no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Vai dizer o seguinte:
Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias aqui, ele nos traz algo que é extremamente sério, queridos. Porque ele, dentro dessa instrução, ele está dizendo, olha, há uma destruição pela falta do conhecimento. Uma falta de conhecimento dentro do contexto de ignorância. Não é porque você não conhece Deus, não é porque você não conhece a vontade de Deus, não conhece a palavra de Deus. Não é isso que Oséias estava trazendo. Oséias estava trazendo algo dentro de um contexto mais pessoal. Apesar dele trazer a nação, apesar dele trazer o coletivo, ele intenção ali de alcançar o coração individualmente. Então, quando ele fala, olha, o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas aí vem a sequência onde ele fala, olha, você rejeitou o conhecimento. Então, não se trata de ignorância, não se trata de não ter sido informado, mas se trata de a informação veio, alguém veio nos falar, mas nós apenas declinamos daquilo, nós apenas não aceitamos e damos sequência na nossa vida. E queridos, entenda, aceitando ou não, existe um juízo para isso. Eu me lembro de uma passagem em Samuel, onde me parece que Samuel reclama para Deus que o povo está rejeitando, porque o povo queria mudar do sistema ali de juízes para um sistema monárquico. E Samuel se entristece com aquilo, e ele leva isso a Deus, e Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Vê bem, dentro de um plano eterno de Deus, Israel deveria sim passar pelo processo monárquico. Mas a questão é, muitas vezes nós temos um caminho proposto para Deus para as nossas vidas. Mas a maneira como nós tomamos esse caminho, a maneira como esse caminho vem se manifestar a nós, não agrada a Deus. É uma questão de quais valores nos está levando a Deus para ter esse caminho manifesto em nossas vidas. Por exemplo, nesse contexto em que o povo fala para Samuel, olha, nós não queremos mais que seja assim, nós queremos um rei como todas as... Então eles estão se igualando aí ao mundo e falando, olha, nós queremos ser como o mundo. Porque o mundo tem tudo isso, e eles têm do bom e do melhor, e nós também queremos ter isso. O mundo tem essa organização. E havia ali um sentimento oculto no coração do povo, uma certa revolta, porque eles tinham passado pelo sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, cujos filhos tinham uma iniquidade tremenda. Quando o povo ia ofertar, eles tomavam o melhor das ofertas para eles. Lembra um certo tempo da igreja, né? Um certo tempo que a igreja está atravessando. Os seus filhos de Eli eram pastores que só pensavam em dinheiro. É estranho, né? Parece que isso nunca aconteceu na história da igreja protestante, né? Pastores que só pensam em dinheiro. Mas enfim, o povo estava revoltado com isso. E aí Deus levantou Samuel, está em 1 Samuel 8. Obrigado, Misael. E aí Deus levantou Samuel, e aí décadas depois, os filhos de Samuel voltam a cometer o mesmo erro. Os mesmos erros que os filhos de Eli. E aí o povo pega e fala, peraí, Samuel tá velho, Samuel vai morrer. A gente vai ficar com esses iníquos, com esses descarados. Não, a gente não quer mais isso. A gente quer agora ser como as nações da terra. Elas são vencedoras, elas têm os seus reis, e nós também queremos reis sobre nós. Vê bem, querido, Salmo 139, verso 16, está escrito que Deus escreveu cada dia de nossas vidas, antes mesmo de haver dia sobre a terra. Isso me leva a entender que antes de haver o grande Big Bang divino, de haja luz, e antes de Deus formar a terra e fazer a separação da porção seca e das águas, antes de tudo isso, Deus já havia escrito a minha história e a sua.
E se ele escreveu a história de pessoas tão comuns, por que não haveria de ter escrito a história do povo que ele elegeu sobre a terra, que é o povo de Israel? Então Deus tinha sim um processo em que haveria ali uma mudança no sistema, no regime político de Israel, que eles passariam do regime de juízes para o regime monárquico. Mas o que ofendeu a Deus foi eles pressionarem aquele que era o representante de Deus, no caso o sacerdote Samuel, para que ele fizesse igual às outras nações. O que teve peso para Deus foi a referência. A referência deles não era a justiça de Deus, mas a referência deles era o povo do mundo que estava dando certo. Você, cristão, o que está te levando a mudar seu comportamento para Deus? É estranho isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está lendo aqui o livro de Oséias, e Oséias trata de prostituta. E aí, qual é o seu caráter, qual é o meu caráter diante de Deus? É um caráter de uma noiva pura que ama o seu noivo pelo que ele é e não pelo que ele tem? Ou é o caráter de uma prostituta? Porque o que te leva a mudar? O que te leva a fazer um voto de santidade? Agora eu vou ser santo a Deus. Agora eu não vou mais ouvir música do mundo, não vou mais beber, não vou fumar, não vou falar palavrão. Não, eu vou fazer tudo certo na minha vida, porque eu quero que Deus arrume a minha vida. Isso é coisa de prostituto. Isso é coisa de prostituta. Você quer pagamento em troca de amor. A prostituta vende o seu amor. E não é isso que Deus quer. O conhecimento pleno que desce do alto, a sabedoria que vem do alto, ela nos ensina que nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. E nós o amamos como fruto do amor dele que nos amou primeiro. Então, se eu consigo perceber esse amor verdadeiro, eu vou gerar o fruto de amá-lo também. E esse amor não vai me deixar ter controle sobre a minha vida. A minha vida eu vou entregar totalmente a ele. O controle da minha vida vai ser Jesus a partir de então. E passando o controle para ele, eu vou passar o controle daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero viver. Gálatas 2:20 vai dizer: vivo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse amor por Deus vai me fazer viver a vida de Deus e não mais a minha. O Senhor Jesus certa vez falou: olha, se o grão de trigo cair na terra e permanecer vivo, para nada serve. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Nós precisamos de morrer na nossa vontade, para nascer a vontade de Deus em nós. Nós não podemos parar de cometer os pecados para conquistar as coisas de Deus. Isso é aquele estado prostituído onde se passa o voto, sabe? Aquele envelopinho famoso. Olha, pega o envelope aí que você vai ficar bem de vida. Pega o envelope que você... Pega o envelope que é isso. Meu Deus do céu. E onde está a minha cruz? Onde está a minha renúncia? E o meu amor por Jesus? Isso não é uma palavra sobre dízimos e ofertas. Porque cada um de nós tem a sua consciência sobre o nosso compromisso na participação financeira no reino de Deus. Isso é uma palavra sobre adoração verdadeira ou sobre prostituição. Isso é uma palavra sobre nós buscarmos o que nós perdemos. Foi a pureza na nossa adoração. Eu posso ver ali? Oséias falou: olha, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Sabe, queridos, muitos de nós hoje se veem em situações de esquecidos por Deus. Quantos agora no momento de angústia não estão falando: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Bom, primeiro eu quero te dizer que Deus não tem problema de memória, Deus não tem problema de cabeça. Quem tem somos nós. Então Deus jamais poderia te esquecer. Outro ponto: Senhor, o Senhor não me ouve. Por que o Senhor não me ouve? Uma coisa eu posso lhe dizer com toda a convicção: Deus não é surdo, Jesus não é surdo, Ele te ouve. A questão é: existe relacionamento entre... Existe um relacionamento de prostituição.
Assim como esses pastores hoje que só pensam em dinheiro, agem como verdadeiros cafetões da falsa noiva, porque tem a questão da falsa noiva também. Porque a verdadeira noiva, ela não se mistura. Está na Universal, na Assembleia, na Deus é Amor, na Congregação Cristã. A verdadeira noiva são pessoas que deram as suas vidas para Jesus e acordam e dormem pensando: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Essa é a verdadeira noiva. Agora a noiva falsa, a noiva prostituta, é aquela que perdeu, na parábola das virgens, ela perdeu o azeite, ela não colocou o azeite, agora ela não tem luz, então na escuridão que ela está, ela só consegue ter interesse nas coisas do noivo. O noivo é apenas o seu Senhor, não é aquele que seria o dono do seu amor. Então, numa breve reflexão disso, o povo de Deus em muitos momentos então pega e fala: vamos voltar ao Senhor então, vamos voltar, vamos orar, vamos nos santificar, e aquelas pregações lindas e aqueles clamores. Ai, Deus. Aí olha o que está lá em Oséias 6, olha como que Deus, que sonda os corações, que sonda o teu pensamento e o meu pensamento, olha o que ele está falando. Vinde, Oséias 6, do 1 ao 4, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos trará, e nos atará a ferida. É bonito, né? O povo falando: olha, Deus nos feriu, nos trouxe o juízo, mas agora Ele vai nos curar. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Sim, isso é uma profecia. Mas aí vem o verso 4. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A parte triste disso é a resposta de Deus, que vai dizer: que te farei, ó Efraim? Que te farei, a Judá? Porque o teu amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Esse é o questionamento que eu e você devemos fazer ao Senhor. É exatamente esse questionamento, querido. Como é o nosso amor? É aquele amor que causa em nós as marcas do Evangelho, é aquele amor que causa em nós marcas de verdade. Quando nós se não temos cicatrizes no corpo, por amor ao Evangelho de Cristo, temos cicatrizes na nossa alma, na nossa mente, nas nossas memórias. Nós lembramos do nosso sofrimento. Lembramos de um tempo em que nós amávamos o Senhor com pureza. E nós falamos: ó Senhor, não importa o que nos aconteça, seja feita a tua vontade. Sabe aquele tempo em que eu e você tínhamos medo na nossa oração? Nós tínhamos medo de falar para Deus aquela parte que nós falávamos assim. Sabe aquela parte finalzinha da oração, minha e tua, que nós tínhamos que falar: Senhor, seja contudo feita a tua vontade, não a minha. E na nossa oração nós tínhamos tanto medo de falar essa parte, porque tínhamos medo dele não cumprir a nossa vontade. Mas nós falávamos. Sabe por que eu e você falávamos? Porque nós acreditávamos que a vontade dele era melhor que as nossas. Mas e hoje? Como está o nosso amor? Será que está como esse amor de Efraim? Como o amor de Judá? Que é como, sabe, é como aquele suor que tem de manhã. E quando o sol bate, o suor está lá das 6 até as 7, 7h20. O sol bate, 7h30 já não tem mais suor nenhum. Acabou toda a umidade. É um amor seco. Muitas vezes é assim que nós estamos contra Deus. E aí em muitos momentos a gente começa a se perguntar: por que, Deus? Por que nós estamos assim? O que é que nos fez andar nesse caminho? Bom, se você tem esse questionamento como eu tenho muitas vezes, eu vou te falar que ainda você ainda está no caminho bom. Sexta-feira eu estava ouvindo o jornalista Reinaldo Azevedo. Eu não me lembro se foi sexta ou quinta-feira. E o Reinaldo Azevedo, a certo momento, ele estava questionando as autoridades do país
E aí ele começa a falar bem assim, olha, eu como um bom homem, como um bom ser humano, como um ser humano civilizado, eu me questiono se eu sou um bom pai, eu me questiono se eu sou um bom marido, eu me questiono se eu sou um bom filho, eu me questiono se eu sou um bom cidadão. E ele, o Reinaldo, ele se confessa católico. Não sei se praticante, mas enfim, não cabe aqui. Mas é esse o ponto que eu e você devemos ter. É nos questionar que tipo de amor está sendo nosso. Sabe, muitos pastores estão sendo criticados porque não estão dando devida atenção para o povo. Mas nesse exato momento, será que esse povo está buscando cultos ao vivo no Facebook, nas redes sociais? Ou será que estão se distraindo com SBT, Record e Globo? Porque a nossa cobrança ela tem que ser honesta, tem que haver coerência entre o nosso discurso e a nossa obra. Então, num certo momento, a gente começa... O pastor Marco Antônio. Amém, Marco? Paz do Senhor. A gente começa a se questionar sobre o nosso caminho. Qual é o nosso caminho? Por que nós fomos? E eu gosto muito disso. Ageu, ele fala, olha, questione o seu caminho, observe o seu caminho, vê o que você tem feito para estar nessa condição que você está hoje. Sabe, não há melhor palavra do que essa. Queridos, essa coisa esse vírus, ele tem um lado que é muito bom. Olha, eu sou pastor de uma pequena congregação. Minha congregação precisa de dinheiro, minha congregação precisa de membros, tudo aquilo que toda a sociedade critica. A minha congregação precisa. Os servos do Senhor que estão comigo, a gente gosta de se reunir, tudo isso. E nesse tempo há um grande prejuízo, eu estou longe. Estou longe da Carla, estou longe da Jotelma, sinto falta da Eliane, sinto falta dos irmãos da minha igreja. Sinto falta de estar lá, eu sou um pastor que eu gosto de abraçar, eu gosto de te ajudar, então o meu povo. Eu sou o líder deles, eles são o meu povo e a gente se faz um no Senhor. Isso é muito bom. Nesse ponto está sendo um certo prejuízo. Mas tem um lado bom. Na minha oração eu pude refletir aqui, eu falo, Senhor, quando nós estamos juntos, nós muitas vezes não valorizamos isso, nós não valorizamos Deus. Quantas vezes você está no culto e a pessoa está dirigindo a Bíblia, você não olha nem para o retroprojetor, nem para o data show, e nem muitas vezes para a Bíblia do seu celular, você não olha, você simplesmente tanto faz como tanto fez. E nós ainda achamos que isso é culto, a palavra culto. Eu aprendi com o pastor Paulo Andrade um tempo atrás, ele falou bem assim, olha, culto quer dizer oferta. E aí se eu estou dando o meu culto para a minha distração, então a minha oferta está sendo para distração e não para Deus. Talvez essa pregação de hoje seja para crentes. Jeremias, ele falou sobre isso. Jeremias capítulo 2, do 1 ao 8, ele fala bem assim, E veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembra-me de ti, da piedade da tua mocidade. Piedade é querer fazer o certo, querer fazer o justo, é não querer o prazer, antes querer andar na vontade de Deus. Isso é uma vida piedosa. Na piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Sabe, Jeremias, aqui, capítulo 2, no verso 1, ele está falando exatamente sobre isso. Andar numa terra que não se semeia. Não tem esperança de coisas boas no deserto. Contudo, o povo seguia. Contudo, Deus está falando aqui do amor do noivado. Uma terra que não se semeava e havia amor pelo Senhor. Então Israel era santidade para o Senhor. E as primícias da sua novidade eram tidos por culpados.
e o mal vinha sobre aqueles que devoravam Israel, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. Querido, é tão presente essa palavra. O que eu e você vimos de falha em Deus, para a gente enfraquecer o nosso relacionamento com Deus? Que falha Deus nos apresentou? Quando nós clamamos, Ele não esteve lá. Quando Ele deixou de ser onipresente para nós? Quando? Quando nós clamamos e Deus falou para nós: não, eu não vou te ouvir, pronto, eu não quero te ouvir. Nunca aconteceu isso. Cobrando, que falha vocês viram em mim, para me abandonarem e andarem segundo a habilidade da sua própria força, o seu próprio conhecimento, como aquele que não me conhece, buscando tua própria sabedoria para resolver seus problemas, como quem não se relaciona com quem tem um Deus. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel, que injustiça foram achadas em mim, para vos afastarem de mim, tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, a qual não morava homem algum. É interessante isso, né? Porque ele está dizendo assim: olha, por que eu e você não utilizamos aqueles testemunhos que nós já tivemos de Deus na nossa vida? Por que eu e você não pensamos nas vitórias que Deus já nos deu? Por que eu e você não pensamos no momento em que nós clamamos e Ele nos viu? Por que a gente fica pensando quando nós clamamos e parece que Ele não nos ouviu? Sabe, Paulo em Filipenses, ele fala: olha, no demais, irmão meus, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é honroso, tudo que é nobre, venha do céu, nisso pensai. Colossenses vai dizer: pensai naquilo que vem do alto e não nas coisas de baixo. Mas por que eu em olhar para a terra? Então, meus queridos, é necessário que aconteçam essas coisas. E aí, essa epidemia que está aí, ela tem um lado muito positivo, que ela nos faz refletir sobre a volta do Senhor. Ela nos faz refletir sobre que tipo de pessoas nós estamos sendo para Deus. Se nós estamos sendo joio ou trigo, a palha ou a pedra preciosa. Que pessoas eu e você estamos sendo para o Senhor? É tempo da gente se questionar. E Jeremias, ele continua e ele diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E essa parte é muito importante. E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Oséias, ele está dizendo: olha, o meu povo ele é destruído porque falta o conhecimento. E ele não está falando, voltamos a dizer, ele não está falando sobre ignorância. Ele está falando sobre negar querer conhecer. É quando eu não quero conhecer, porque eu sei que se eu conhecer, eu vou precisar de seguir. Eu desprezo. É quando nós estamos desta maneira. Eu não quero conhecer. Então Oséias, ele não está tratando ali de um povo que era chucro, que
não conseguia entender porque era medíocre, era burro, era limitado. Não, ele está falando de um povo que conhecia, mas negava o querer conhecer. E aqui Jeremias ele pega e fala, olha, e os que tratavam da lei não me conheciam. Fazer um breve desvio aqui para nós líderes, se há algum líder me assistindo, participando. Você trata da lei, você trata do conhecimento de Deus, você trata de levar a verdade para o povo, mas você conhece o Senhor? Quem é Deus para você? Que Deus você tem levado para o seu povo? Você tem levado um Deus que mata após a pessoa pecar? Aquele Deus que eu vou pôr de banco e vai ficar marcado na congregação o tempo todo? Aquele Deus que não, eu vou te matar doente, vou te jogar no leito de enfermidade? Que Deus você tem levado? É o Deus do envelopinho? É, pastor, é o Deus do envelopinho. É o Deus que, olha, deposita o teu envelope que eu vou do nada fazer aparecer dinheiro na sua conta. É esse Deus. É esse Deus do eu jejuo e profetizo, você oferta e prospera. Que Deus nós temos oferecido? Será que nós temos conhecido Deus? Uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava com marketing é que você só dá aquilo que você tem. Meus professores de vendas, eles me falavam, Miguel, você só vai conseguir convencer o cliente a comprar o seu produto se você comprar o seu produto. A pergunta aqui, trazendo esse conhecimento secular, é: você gostaria de ter esse Deus que você prega? Será que nós temos essa consciência? Ele fala, Jeremias fala, os que tratavam da lei conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim. Aí Jeremias 2, 12, 13, ele nos revela o porquê do nosso estado. Ele vai dizer: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Vê bem, Deus está falando. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Deus está falando para todo o exército do céu, falando, olha, se espantem e fiquem horrorizados, fiquem desolados, diz o Senhor. Sabe por quê? Aí Jeremias fala, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. O grande problema nosso é isso. Nós deixamos de depender de Deus. Deixamos de orar a Deus. Nós deixamos de buscar o nosso Deus. Ele não é mais o nosso conselheiro. Ele não é mais o nosso remédio de dormir. Ele não é mais a nossa última meditação da noite. Ele está longe de ser a primeira da manhã. Meu Deus. Eu estou numa tristeza verdadeira porque eu me enquadro exatamente nisso que eu estou pregando. Quantas vezes, amados, nós não temos deixado o Deus verdadeiro para buscar recursos naturais, como se esses recursos fossem nos ajudar. Sabe, Moisés, ele tinha um conhecimento tremendo. Ele era o príncipe do Egito, ele foi criado, educado, tinham no planeta da sua época, ele teve acesso aos maiores conhecimentos. Mas quando chegou diante do Mar Vermelho, querido, esse conhecimento não serviu de nada. Mas é estranho que aquele homem, que era príncipe do Egito, que em outro tempo teria sido príncipe do Egito, que poderia ser arrogante, porque por ele as pragas vieram ao Egito, por ele Faraó gemeu e chorou e sofreu porque seu filho morreu. Moisés ali, que era o grande homem, um homem de sucesso, todos o obedeciam. E o Egito o temia.
Esse Moisés, quando ele chega diante do mar, ele fala: Senhor, o que eu faço agora? Esse é o tempo que eu e você devemos ter com Jesus agora e falar: Senhor, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo, Senhor? Eu não sei. Talvez seja o momento de eu e você abrir o nosso coração e falar: ó Senhor, eu tenho andado por caminhos que não têm te agradado. A minha mente só pensa coisas que não te agradam. Eu tenho até um testemunho perante a sociedade, mas eu me sinto uma vergonha diante do Senhor. Ó Senhor, eu não tenho te buscado de verdade. Me fala, qual é o próximo caminho, Senhor? O que eu vou fazer? Eis o mar, Senhor. É interessante como que os pregadores, às vezes me perdoem aqui, eu tenho tanta irritação com isso. Quando eu vejo aqueles pregadores louco para ganhar oferta no final do culto, o descarado chega e fala: o teu problema aí, Moisés vai abrir, e Deus está falando: usa o cajado que o mar vai se abrir. Se ele usar o cajado, pregador, a última coisa que ele vai fazer é te dar oferta. Que o cajado é o chamado. Sabia disso? Quando Moisés estava diante daquilo, ele não se amparou em nada que era. Ele foi para Deus e falou: Senhor, o que eu faço agora? O povo é grande o povo, meu Senhor. Eu não posso deixá-lo morrer aqui. Eu não tenho como, Senhor, ir adiante. Deus confiava tanto em Moisés. E Deus via aquele coração quebrantado, aquele coração que dependia dele, nunca dependeu do seu próprio conhecimento. E Deus, naquele momento de carinho, que muitos ficam falando que Deus ali quis bater, como se Deus quisesse repreender Moisés, não. Foi um momento de carinho, de confirmação de amizade. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que clamas a mim, meu filho? Vai que o tempo todo eu fere as águas com teu cajado. As águas são a nossa vida, querido. Ferir com cajado quer dizer ferir a minha vida com o meu chamado. Posso, com a minha própria vida, chegar até Deus. A minha vida tem que se dividir para eu passar e alcançar o lugar que Deus quer para mim. E a única maneira que eu vou ter de fazer isso é com o meu chamado, é na dependência de Deus. O chamado muitos... eu gosto de fazer tal coisa, fui chamado para isso, eu gosto. Mentira! Deus não tem nada a ver com o seu gostar. Chamado não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Chamado tem a ver com aquilo que Deus escreveu para você, não aquilo que você queria que fosse escrito para você. Que, irmãos, na boa, honestamente, às vezes eu gostaria que para mim fosse escrito um chamado igual do Cláudio Duarte. Onde eu estava falando aqui com os meus filhos aqui, eu estava falando: poxa, eu queria ser engraçado, contar umas piadas, porque é legal. A igreja é cheia, os irmãos gostam de você, os irmãos te dão um presente, viado. Eita, povo do Palavra em Vida. Nebrianda contenai. Então todo mundo gosta disso. Eu queria também, por que não? Tem um pastor que eu gosto de ver ele pregar, o Edson Rebustini. Meu Deus do céu, eu queria ser pregador igual o Edson Rebustini. Pregação maravilhosa. Igreja rica, povo, classe média. Não. Deus me colocou aqui, pobre no meio de pobres. E como eu sou feliz por isso. Minha mulher estava tirando sarro da minha cara agora há pouco. A missionária Maria José, a pastora Maria José, ela falou assim: você não vive falando para a igreja que você é tão feliz com esse povo. Quando ela estava tirando sarro com a minha cara, eu tive tanta paz no meu coração. Eu falei: mas eu sou feliz com esse povo, eu sou feliz. Eu queria que tivesse todo mundo aqui em casa agora, mas não pode, que senão vai estar passando coronavírus para todo mundo. Isso aí, o negócio é sério. Eu tenho uma sogra aqui que tem mais ou menos uns 172 anos e ela tá dentro do grupo de risco.
trabalha com solda, eu sou meio serralheiro, então eu já fiz uma gaiola aqui no quintal e falei, no dia que eu ver ela no portão, eu vou tocar a sirene e trancar ela na gaiola para ficar quietinha ali. Mas voltando, queridos, sabe, a gente quer muitas coisas, nós queremos muitas coisas e achamos que porque a gente gosta daquilo, aquilo é o chamado de Deus. O chamado de Deus não tem nada a ver com isso. O chamado de Deus tem a ver com aquilo que Ele escreveu para nós. Deus chegou para... Como que era o nome, Misael? Aquele que orou por Paulo, Ananias, né? E qual? Que orou por Paulo? Ananias. Deus chegou para Ananias e falou, Ananias, fique em paz, meu filho, porque você não sabe o quanto ele vai sofrer pelo meu evangelho. Estranho, né? E sério isso. Paulo não tinha nada a ver. Será que Paulo queria sofrer? Será que encontrava prazer naquilo? Não encontrava. Chamado não tem a ver com o que a gente quer, com o que a gente deseja. Chamado tem a ver com o que Deus deseja. Chamado não tem a ver com eu me sentir bem, tem a ver com eu me dar a Deus para as pessoas se sentirem bem. Chamado tem mais a ver com aquela oração de São Francisco, sabe? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver tristeza, que eu levo alegria. Onde houver desespero, que eu levo esperança. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Chamado não tem a ver com isso. Santo Agostinho, ele dizia assim, eu não consigo entender uma geração de cristão que tem tanta abominação pelo sofrimento, porque cristianismo é sofrimento. Então, quando Deus fala para Moisés, toque as águas com o teu cajado, Deus está falando, olha, toque a sua vida com o teu chamado. E aí você vai entender as coisas. Jeremias 2, 12, 13. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É tempo de nós voltarmos para o nosso Deus, um manancial de águas vivas. É tempo de acharmos aquilo que se perdeu, o nosso chamado. Tem uma canção que eu acho que é a canção que eu mais gostei em toda a minha vida no Evangelho. Meu chamado eu vou cumprir. A melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano é quando ele encontra o seu chamado. Medita sobre isso. Volta para Deus, que é o seu manancial de águas vivas. Esqueça essas cisternas rotas, esses processos naturais que você se amparou para ser feliz. E volta para Deus por meio do seu chamado. Se entrega e pergunta, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E meu chamado eu vou cumprir. Meu chamado eu vou cumprir. Jesus, a tua voz ouvir. Meu chamado eu vou cumprir. Submeto tudo em mim a sua autoridade. Jesus, meu chamado eu vou cumprir. As mulheres bem forte. Meu chamado eu vou cumprir. Jesus, A tua voz ouvir. Meu chamado eu vou cumprir. submeto tudo em mim à sua autoridade. Jesus, meu chamado eu vou cumprir. Eles esqueceram, mas tem uma parte que fala assim, ó. A todos com
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque essa noite a Tua palavra nos levou ao arrependimento e cremos, Senhor, que nós seremos melhor do que somos agora. Obrigado por Tua fidelidade em nos repreender, nos exortar e puxar o nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua fidelidade a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela soberana graça que se nos impõe com tanto amor, nos resgatando das trevas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa os Teus filhos em suas casas. Nós te agradecemos por este culto, no nome do Senhor Jesus. Amém.